Queridos, livro de Josué, Josué 24, louvado seja Deus, o último capítulo do livro de Josué. Nós faremos a leitura dos versículos 14 e 15. Nós temos vivido assim dias em que Deus tem ministrado muito sobre a família. A gente está estudando na nossa escola bíblica uma lição que fala sobre o lar cristão, baseado no Salmo 128, falando da mulher, do esposo, dos filhos. Nós ouvimos uma palavra, uma palestra domingo, muito pertinente sobre as mulheres da Bíblia, mas que acabou se espalhando pela família. E que palavra abençoada, palavra assim que pega no cerne. Irmãos, feliz o filho que tem pais que o repreendem, que ensinam, que se for preciso castigam, E tem o jeito certo de castigar, a Bíblia ensina, porque o castigo tem que reverberar, tem que reverter em bênção, não em maltratar, judiar, mas tem que reverter em transformação. E Deus, como nos ama, irmãos, tem momentos que Ele tem que pegar pesado com a gente mesmo, precisa falar verdades que a gente não quer ouvir, porque tem verdades que a gente não quer ouvir, tem verdades que a gente quer ouvir, Como você é maravilhoso, ai, você é uma bênção, ai, quando a esposa diz, você, marido, é tão lindo, você é tudo para mim. Que marido que não quer ouvir isso, Chega até a flutuar. Mas quando a esposa tem que dizer ô preguiçoso, vamos lá, se mexe, Quando a mãe tem que dizer para o filho algumas verdades, tem que ouvir. O óbvio tem que ser dito, A Elaine fala isso muito para mim, é verdade, cheguei na conclusão que é verdade. O óbvio tem que ser dito. Paulo escrevia as cartas falando do óbvio, e a igreja tem que falar sobre o óbvio, porque as pessoas, nós chegamos num ponto da sociedade que o óbvio não está sendo entendido, irmãos. As pessoas não conseguem entender aquilo que é claro, então a gente tem que falar, e tem que explicar, e tem que ser taxativo. Josué 24, versículo 14 e 15 diz assim: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade. O que é integridade? Inteireza, de forma inteira, não é só pedaço, não, eu sirvo a Deus com o meu coração, mas não é só com o coração, é com todo o ser, com toda a integralidade do ser, e fidelidade, com inteireza e de forma fiel. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Meus queridos, Deus nos comunicou, nos deu, nos abençoou com atributos, características que Ele próprio possui, e que algumas dessas Ele repartiu com o homem, quando Ele formou Adão do pó da terra, dos elementos químicos da terra, As pessoas pensam, Deus fez Adão do pó, pegou barro, não é isso, irmãos? Deus formou o homem dos elementos químicos da terra. Nós não somos formados de mineral, não tem mineral no nosso corpo, um monte de magnésio, mas não sei o que lá, é dali, é isso, Deus fez, a essência do homem formou, não é da poeira, do pó, Mas isso é assunto para EBD, a Elaine já franziu a testa. Depois eu vou dar uma aula de EBD para você muito boa, Mas se você quer pensar no pó, pensa no bonequinho de barro lá. Deus fez, soprou vida, o boneco viveu, Ok. Do homem, Deus fez a mulher, e fez eles imagem e semelhança. De quem? Do próprio Deus. Deus então soprou, a palavra lá no original é ruá. Por quê? É o som que o vento faz. Soprou
e fez do homem alma vivente. Só o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Cachorro, gato, papagaio, periquito, calopsita, tudo é bênção, é adorno da terra, é importante, tem que ser bem tratado, bem cuidado, não pode maltratar, não pode judiar, mas não é a imagem e semelhança de Deus. Tampouco, irmãos, tem espírito como nós, né? Ai, meu gatinho morreu, está lá no céu, no paraíso. Não, não está. Para, não cai nessa, não está. Morreu, morreu, é adorno da terra, né? A gente gosta, né? Lembra com carinho, mas para com isso, tá? Beleza? Ok. Então Deus comunica os seus atributos. E um desses muitos atributos é a vontade. Deus plantou no homem a volitude, a vontade, o desejo de fazer as coisas, de escolher. Muitos chamam de livre-arbítrio. Eu gosto mais de livre-agência. Por quê, pastor? Vem para a EBD que um dia você vai descobrir, a gente trata desse tema. Liberdade de agir. Deus deu ao homem a liberdade de escolher. De escolha, fazer escolhas. Das mais simples e básicas, toma um banho só hoje ou dois? Porque ficar sem tomar não dá, né, irmãos? É um ou dois, né? Repito o almoço, o jantar, ou fico só na primeira, né? Na primeira leva? Visto camisa ou camiseta polo? Vontade. Vontade. O homem tem a liberdade de exercer a sua vontade. A palavra arbítrio vem de árbitro, arbitrar, juízo. Por isso que eu tenho um pouquinho de dificuldade com livre-arbítrio, porque o único juiz e senhor é Deus. Lembra de Jonas? Jonas foi mandado para ir a Nínive, não foi? Vá a Nínive, prega. O que ele fez? Comprou a passagem para Tarsis, na Espanha. Deus impediu ele de comprar passagem? Comprou ou não comprou? Subiu no navio. Aonde que ele desceu? Desceu não, foi vomitado. Na praia, em Nínive. Então é isso. O homem decide. Ele pode decidir. E 99,9% das vezes Deus não se opõe à decisão humana, a princípio. Mas o homem fará aquilo que Deus determinou, a despeito da sua vontade. Pronto, é isso. Mas Deus nos comunicou esse atributo, certo? E agora aqui nós temos um episódio muito decisivo na vida e na nação de Israel. Josué já estava velho. Josué faleceu, se eu não me engano, com 110 anos. Aqui ele já estava perto da sua morte. E ele estava observando que a nação de Israel, a qual ele liderou por todos os anos, né, após a morte de Moisés, quando o povo já chega ali, praticamente na beira do Jordão, Canaã está à frente, Deus não permite Moisés entrar, né, recolhe Moisés. Agora Josué herda a missão de fazer o povo herdar a terra, e Josué começa a perceber que o povo estava se desviando. O povo estava prostituindo, adulterando o seu coração com os deuses pagãos. Porque não pense que Israel conquistou todo o território de Canaã de uma vez só. Foi por partes, por seções. E mesmo depois que a terra foi repartida, muitos territórios ainda ficou sem ser conquistado. Algumas tribos não tiveram força para conquistar todos os pedaços. E aí o povo foi afrouxando e foi adotando costumes pagãos. Então Josué chama o povo para que uma tomada de decisão fosse feita. Tanto a decisão, irmãos, interessante aqui, a palavra vontade significa faculdade, faculdade, que o ser humano tem de querer, escolher, praticar ou deixar de praticar certos atos. Tanto a decisão como a vontade precisam ser exercidos e exercitados por cada um de nós.
Deus nos presenteou com atributos comunicáveis, o poder de decidir e de exercermos vontade. Então Josué chama o povo para que o martelo fosse batido, para que uma decisão fosse tomada. E nós estamos vivendo dias muito parecidos. A palavra de Deus tem sido pregada. Nós estamos vendo aquilo que Deus tem feito a partir de Cristo há 2000 anos. Nós temos toda essa história disponível. Nós sabemos tudo o que aconteceu enquanto Cristo exerceu o seu ministério terreno. O Verbo se fez carne, depois se entregou no Calvário, ressuscitou, visto por várias testemunhas, foi assunto aos céus, envia o Espírito Santo, nasce a igreja, acontece a diáspora, a igreja é espalhada com uma grande perseguição por todos os territórios da época. Os séculos passam, estamos nós aqui. E mesmo assim, há muitos homens e mulheres, jovens, famílias, que estão, não vou dizer em cima do muro, porque quem está em cima do muro está numa pior. Quem está em cima do muro está no lado ruim. Toda pessoa que fica em cima do muro não é que não está nem lá nem cá, está no lado ruim. Porque ficar em cima do muro é estar no lado ruim da história. Então é preciso decidir. O tema dessa breve mensagem é: a decisão é sua. A decisão é minha. A decisão é sua. Nós veremos em quais considerações Josué se baseou para decidir que ele e a sua família serviriam a Deus. Josué se baseou, irmãos, em 3 considerações muito importantes. A primeira delas, passado, segundo, presente, e a terceira, o futuro. E nós vamos ver aqui que nesse texto ele baseou suas decisões nesses 3 tempos: passado, presente e futuro. Expôs isso para todas as tribos de Israel que estavam ali. E chamou o povo para uma tomada de decisão. E o mesmo o Senhor faz conosco hoje, nós que estamos aqui. Primeiro, uma boa decisão considera o passado. Irmãos, Deus é Deus da racionalidade também, sabia disso? Tem gente que acha que servir a Deus é só algo espiritual, que tem a ver só com sentimentos ou com situações que abrangem a espiritualidade, a alma. Não. Servir a Deus também é um ato do intelecto. Tanto é que lá em Romanos 12, o que o apóstolo Paulo diz? Rogo-vos, irmãos, que vocês prestem um culto racional. Foi Deus quem projetou essa maquininha chamada cérebro aqui, E nós precisamos também usar a nossa razão, apelar também à razão. Boas decisões precisam considerar o passado. Foi o que Josué fez. Do verso 1 ao 13, sabe o que aconteceu? Nós não temos tempo para ler agora, mas se puder ir no seu tempo aí com Deus, no seu devocional, leia o capítulo 24 todo. Josué chama o povo e começa, irmãos, a falar o óbvio tem que ser dito. Ele lembra ao povo do que Deus havia feito no passado. Éramos escravos no Egito, sofrendo, padecendo. Deus ouviu a nossa oração, o nosso clamor, enviou Moisés, Arão, deu poder a eles, para que em nome dele intercedessem a Faraó. Saímos de lá, vimos a maravilha do mar se abrir e fechar sobre os egípcios. Por todos os 40 anos peregrinando, Deus nos guardou, Deus nos supriu, Deus cuidou de nós. Chegamos aqui até Canaã. Então a tomada de decisão de Josué pelo Senhor também foi baseado no passado, de um Deus, porque Josué
saiu de lá novo, 40 anos aproximadamente, ainda em pleno vigor. Meus irmãos, ele traz à memória os feitos de Deus, todas as maravilhas de Deus. Então nós também precisamos nos lembrar de tudo aquilo que Deus já fez em nós. Talvez você não seja a pessoa que você gostaria de ser ainda, mas você não é quem era. Louvado seja Deus, acredito que não. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Quantas obras, quantas bênçãos, quantos livramentos o Senhor operou por nós no passado. Meu Deus, eu fecho os olhos, é inacreditável aquilo que Deus fez na minha vida, enfim, naqueles que fazem parte da minha caminhada. Pastor, o meu passado não tem nada de bom, só sofrimento, abandono, dor, lástima, só quebrei a cara, só colecionei derrotas. Mas isso também tem que servir hoje. Não é possível que com um passado desse você queira continuar o presente e o futuro assim. Então considere esse passado ruim, tenebroso, horroroso, que feriu você, que deixou marcas profundas, e tome uma decisão hoje. Abandone o passado, e no presente tome uma decisão por Cristo. Então, das duas formas, se o passado foi abençoado, se você viu a mão de Deus, amém, glorifica o Senhor. E se foi ruim, está na hora de dar um basta nesse ciclo vicioso, e dar início a um ciclo virtuoso. É o que Josué estava falando para o povo ali, meus irmãos queridos, israelitas, povo de Deus. Não é possível que vocês já se esqueceram daquilo que Jeová, que o grande El Shaddai, que o grande Eu Sou fez por vocês. Se lembrem, vocês não chegaram aqui com a força de vocês ou pelos méritos de vocês. Deus os tirou do Egito e trouxe até aqui. Uma boa decisão, considera o passado. Segundo, uma boa decisão, queridos, também precisa considerar o presente. Versos 16 e 18. Quando Josué diz: mas eu e minha família serviremos o Senhor, o povo responde: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou a nós e aos nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Josué estava mostrando para o povo o presente. Sabe qual que era o presente? O povo estava morando em terra que eles não plantaram, que eles não semearam. O povo estava morando em casas que eles não construíram, em terras que eles não araram, não adubaram, bebendo água de poços que eles não cavaram. Porque Deus é assim, irmãos. Se for preciso, Ele usa o ímpio para abençoar o justo. Sabe aquele homem ímpio, mau, perverso, aquela mulher ímpia, má, perversa? Deus usa o ímpio perverso para abençoar o justo. Foi o que Deus fez. O presente era casa, terra, plantação, o cuidado de Deus. E sabe o que o povo estava fazendo com tudo isso? Jogando fora, entregando seu coração aos ídolos pagãos. A mesma coisa muitas pessoas estão fazendo hoje. Deus salvou lá no passado, operou maravilhas. Mesmo na desobediência, Deus tem cuidado no presente. E as pessoas estão construindo postes ídolos na sua vida. Sabe qual que é o ídolo que as pessoas mais constroem para si mesmos? Si próprio.
talvez você seja o maior ídolo que você cultua. Porque quando você segue o seu coração, quando você desobedece às Escrituras, quando você se desvia dos caminhos do Senhor para viver o teu querer e a tua vontade, você ergueu uma imagem de escultura. É a sua própria imagem, a qual você adora, a qual você sacrifica, a qual você queima os seus filhos perante ela, a qual você queima o teu casamento, a qual você queima o teu dinheiro, a qual você queima todas as coisas nesse altar. Porque era isso que acontecia nos altares pagãos. Os filhos eram queimados, os pais queimavam, sacrificavam no fogo os seus filhos, por melhores colheitas, por uma terra melhor, por resultados melhores. E assim tem muitos pais fazendo, queimando seu casamento, queimando seus filhos, queimando tudo que tem, porque se fez ídolo. Ele é o próprio Baal. É assim. E foi isso que Josué estava dizendo para eles. Vocês se entregaram aos deuses e se esqueceram do Senhor. Josué estava chamando o povo para um concerto. Larga isso, para. Irmãos, não é possível, não é possível. Por isso que a gente precisa entender que a vida cristã também exige razão, exige pensamento crítico, irmãos. Não é possível. Eu acho interessante que por mais ímpio que uma pessoa seja, chega um momento, eu vou usar aqui um exemplo dos negócios, tá? De uma empresa. A pessoa começa a identificar que os lucros caem e que se nada mudar, aquela empresa vai abrir concordata, vai falir, vai fechar. E o que o empresário nessas condições faz? Ele pensa, ou ele então junta os sócios, os acionistas, o CEO, convoca uma reunião. Olha, eu preciso de conselhos, preciso de uma direção. Nós vamos falir. Nós vamos fechar as portas. Precisamos mudar os rumos. Precisamos fazer algo diferente, porque senão nós vamos quebrar. No mundo corporativo é assim. E não é diferente na nossa vida. Nós precisamos olhar o que está acontecendo. Não é possível. Família destruída, filhos se perdendo, vida degringolando. Está tudo acabado, tudo destruído, como estava a vida de muitos aqui. E, as pessoas andando, irmãos, e vivendo como se tudo tivesse um carnaval, uma grande maravilha. Tomara a Deus que nós possamos tomar uma boa decisão, considerando o nosso presente. Pastor, o meu presente tem sido bom, porque eu tenho dado ouvidos ao Senhor, eu tenho procurado caminhar com o Senhor. Eu sou falho, sou imperfeito, imperfeita, mas como eu tenho visto Deus na minha vida, que bom. Continue assim, olhando para o Senhor. Mas se o teu presente, perdoa a palavra, é pesada, mas eu preciso dizer, não é palavrão, não é besteira, é uma realidade. O presente de muitas pessoas está uma desgraça. Sabe o que é desgraça? A ausência de graça. Não tem graça no lar, não tem graça no casamento, não tem graça em nada. Uma desgraça. E tem gente, irmãos, que você conversa com ela, tá uma maravilha. Ixi, 1000%. Uma boa decisão considera o presente. E por fim, uma boa decisão também precisa considerar o futuro. Precisa considerar o futuro. Josué estava alertando o povo. E Josué disse bem claro para eles: olha, vocês não têm condições de servir a Deus. Olha o versículo 19 e 20. Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir o Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Em outras palavras, com Deus não se brinca. Temos um monte de gente brincando com Deus. Eu estou aqui há 12 anos nessa cidade. O que eu mais tenho visto é gente brincar com Deus. Entrega a vida para Jesus, desce as águas do batismo,
Ah, é porque agora eu vou ir, porque agora eu vou fazer. Mentira, faz nada. Cada vez mais se afunda no pecado. Está brincando com Deus. Você está achando que alguém brinca com Deus e sai ileso? Você pode brincar comigo que sou homem. Brinque à vontade comigo. Nem com o ser humano a gente deve brincar, porque dependendo com quem você brinca, você não amanhece no outro dia. Imagina com o Senhor, que é fogo consumidor, que é santo, zeloso. Agora um monte de gente brincando, irmãos, com Deus, brincando com o pecado, brincando com as coisas de Deus, zombando de Deus. Sabe por que Josué falou isso? Porque Josué conhecia o coração do povo e sabia que aquelas palavras não durariam por muito tempo, não mais que uma geração, como de fato não durou. O povo ficou fiel até a morte de Josué. Josué morreu, o povo se desviou. Verso 20: se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. Nós estamos falando aqui da antiga aliança, tá? Aqui é o antigo pacto. Mas não pense que na nova aliança, na graça, se brinca com Cristo, não, viu? Se no antigo pacto as coisas tinham que ser levadas a sério, imagina só agora com Cristo, nosso Senhor. Se eu não me engano, Gálatas 6:7. Não se enganem, de Deus ninguém zomba, tudo aquilo que o homem planta, o homem colhe. Você tem tido uma colheita boa? Na sua família? Na sua vida financeira? Na sua vida espiritual? Nas suas relações? Você tem vivido um tempo bom? Próspero? Que bom. É sinal que você tem plantado no Senhor. E mesmo quando se planta em Deus, vem as intempéries também. Estamos no mundo mau. Agora, meus irmãos, ai daqueles que têm zombado de Deus, plantando coisas ruins. Uma boa decisão, meus irmãos, considera o futuro, com base no passado e no presente. Eles teriam como ter esperança no futuro. O futuro é desafiador, é incerto, mas com base em um Deus que sustentou no passado, que cuida no presente, nós podemos ter esperança no amanhã. Conclusão dessa breve mensagem: a decisão é sua. Não vacile. Se posicione, lute por você, pela sua família. Abandone todos os deuses da sua vida e abrace apenas ao Senhor. Quero encerrar essa palavra lendo Jeremias 29, 11 ao 13. Se for possível colocar aí. Se não for, não tem problema não, a gente lê aqui, ó. Jeremias 29, do 11 ao 13, ó. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Feche os seus olhos, por favor.